Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? Na nossa leitura, mais um tempo aqui com o Senhor. Vamos orar para a gente começar a nossa leitura de hoje. Nós estamos dentro da época de Davi com o seu reinado, com os seus filhos, com a sua família, com tudo que Deus estava fazendo ali em Jerusalém e em todo Canaã, né? Em todo Israel. E a gente vai ver um pouquinho mais hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Pai, por essa semana que já estamos aí começando a querer, Senhor, chegar no nosso final de semana. Nos alegramos muito, Senhor, por tudo que o Senhor já fez durante esses primeiros dias e hoje, já quinta-feira, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito. Nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor fará grandes coisas ainda através dessa leitura durante esse ano. Nós te pedimos, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, o nosso coração para aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigada, Jesus, por esse crescimento espiritual, pelo entendimento que o Senhor tem trazido para nós, da verdade, daquilo que o Senhor tem revelado, daquilo que é a essência, Senhor, do teu caráter, da tua bondade, do teu amor. Obrigada, Jesus. Guarda a vida dos meus irmãos que estão aqui junto comigo nessa jornada. Coloca perseverança no nosso coração, Jesus. Coloca desafios, Senhor, a serem vencidos para nós cada dia com essa leitura. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem colocado fome e sede em nós. E aqui estamos mais um dia, Pai, para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Amém, Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá? Semana 21, dia 4, né? Quinta-feira, dia 18 de maio. E nós vamos continuar aqui. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 16, 17 e 18. Então vamos lá? 2 Samuel, capítulo 16, diz assim: Davi havia acabado de passar pelo topo da montanha quando Ziba, empregado da casa de Mefibosete, veio ao seu encontro. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 cachos de uvas e uma vasilha de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei a Ziba. E Ziba respondeu: Os jumentos são para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho será para aqueles que ficarem cansados no deserto. E onde está o príncipe Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Ele ficou em Jerusalém, respondeu Ziba, porque pensa: hoje o povo de Israel me dará de volta o reino do meu pai Saul. Nesse caso, o rei disse a Ziba: dou a você tudo o que pertence a ele. Humildemente me curvo, que o rei meu senhor agrade-se de mim, respondeu Ziba. Quando Davi e seus homens passavam por Baurim, um homem saiu ao encontro de Davi, amaldiçoando. Ele era Simei, filho de Gerá, membro da família de Saul. Ele não só amaldiçoava, como atirava pedras contra o rei, seus auxiliares e todos os seus guerreiros que acompanhavam à sua direita e à sua esquerda. Fora daqui, assassino, criminoso, gritava para Davi. Você já está recebendo o castigo de Deus pela morte de Saul e sua família. Você roubou o trono de Saul e agora o Senhor entregou o reino ao seu filho Absalão. Finalmente você está experimentando o seu próprio veneno, seu assassino. Porque este cão morto está xingando e amaldiçoando o rei, meu senhor? Exclamou Absai, filho de Zeruia. Deixe-me ir cortar a sua cabeça. Não, disse o rei. Se o Senhor mandou esse homem para amaldiçoar-me, quem sou eu para questioná-lo? Então Davi disse a Absai e a todos os seus conselheiros: meu próprio filho, que é sangue do meu sangue, está tentando matar-me, enquanto este benjamita simplesmente me amaldiçoa. Deixem-no em paz, não há dúvida de que ele foi mandado pelo Senhor. E talvez Deus, vendo quanto estou sofrendo, ainda vai transformar esta maldição em bênção. Assim Davi e seus homens continuaram seu caminho. Simei, porém, os acompanhava pela encosta do monte, amaldiçoando e atirando pedras e terra contra eles. O rei e seus companheiros estavam exaustos ao chegarem ao Jordão. Por isso permaneceram ali algum tempo a fim de descansar. Nesse meio tempo, Absalão e seus homens chegaram a Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Quando Sai, o arquita, amigo de Davi, chegou a Jerusalém, foi logo procurar Absalão e exclamou:
viva o rei, viva o rei. Essa é a maneira de tratar o seu amigo Davi? Perguntou Absalão a Husai. Por que você não está com ele? Porque eu ficarei com o homem que é escolhido pelo Senhor, com este povo e com todos os israelitas, respondeu Husai. Afinal, a quem eu deveria servir? Não seria a seu filho? Servi a seu pai e agora ficarei ao seu serviço. Então Absalão se virou para Aitofel e lhe perguntou: o que devo fazer agora? E Aitofel respondeu: vá ter relações com as concubinas de seu pai, aquelas que ele deixou aqui para conservar o palácio em ordem. Então todo Israel saberá que você insultou o seu pai. E o insulto foi tão grande que não haverá esperança de reconciliação. Com isso se fortalecerão os que estão com o Senhor. Assim foi armada uma tenda para Absalão no terraço do palácio, bem à vista de todo... bem à vista de todo o povo. Absalão teve relações com as concubinas de seu pai diante de todo Israel. Absalão seguia os conselhos de Aitofel, exatamente como fazia seu pai Davi, pois as palavras de Aitofel eram consideradas como se viessem diretamente da boca de Deus. Capítulo 16 começa falando dessa entrada, então, né, de Absalão em Jerusalém e do primeiro conselho que Aitofel, então, dá para Absalão diante da sua conquista, diante da tomada, né, do trono do seu pai Davi, que é ter relações sexuais com as suas concubinas, com as suas madrastas, vamos dizer assim, né, de Absalão. E ele, então, diante de todo Israel, armando uma tenda no terraço do palácio, fica ali, né, tendo relações sexuais com aquelas concubinas do seu pai. Isso era extremamente humilhante, era um insulto para qualquer homem em Israel, né, ter esse tipo de atitude, principalmente vindas do seu filho. E Davi, a caminho de sua fuga, né, ainda recebe maldição por parte de um benjamita da família de Saul, né, esse homem chamado Simei, não é isso? Deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo. Esse rapaz que era um benjamita começa a amaldiçoar Davi, odiando Davi pela morte do rei Saul e pela família de Saul, que era da tribo de Benjamim. Vamos ver capítulo 17. Aitofel disse a Absalão: se eu tiver 12.000 homens ao meu dispor, sairei em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu o atacarei enquanto ele está desanimado e fraco. Então ele e seus soldados entrarão em pânico e tratarão de fugir. Irei atrás do rei e matarei só o rei, e trarei todos os seus homens para você. Absalão e os líderes de Israel aprovaram o plano de Aitofel. Mesmo assim, Absalão resolveu ouvir a opinião de Husai, o arquita. Quando Husai chegou, Absalão contou a ele o plano de Aitofel e perguntou: qual é sua opinião, Husai? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se você não estiver de acordo, pode falar. E Husai respondeu: desta vez, na minha opinião, o conselho de Aitofel não é bom. Você conhece o seu pai e os homens que ele tem. Eles são guerreiros valentes. Além do mais, estão furiosos, como uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. E seu pai é um soldado experiente e não irá passar a noite com as suas tropas. É provável que ele já se tenha escondido em alguma gruta ou caverna. E quando ele sair do seu esconderijo para atacar e derrubar alguns dos seus homens, haverá pânico no meio das suas tropas e os seus soldados começarão a gritar que houve matança no meio do exército de Absalão. Então, mesmo o mais valente dos seus homens, embora tenha coragem de um leão, ficará paralisado de medo, pois todo Israel sabe que o seu pai é um guerreiro poderoso e os homens dele são soldados valentes. O meu conselho é que você reúna todo o exército de Israel, convocando desde Dan até Berseba, tantos como a areia da praia, para que tenha um exército realmente forte, e que o Senhor mesmo vá à frente desse exército. Então, quando encontrarmos o rei, poderemos destruir todo o exército dele, sem deixar um soldado vivo, como o orvalho cai sobre a terra. E no caso de Davi fugir para alguma cidade, lá estarão os soldados de Israel sob o seu comando, e nós tomaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade até o vale mais próximo, e não deixaremos lá uma só pedra sem ser derrubada. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram:
O conselho de Husai, o arquita, é mais sábio do que o de Aitofel. Assim o Senhor fez com que o conselho de Aitofel, que era eficiente, não fosse aceito, a fim de que Absalão fosse derrotado. Então Husai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o plano de Aitofel e o que Husai havia sugerido. Depressa, disse Husai aos sacerdotes, encontrem Davi e digam a ele que é importante que saia de perto do rio Jordão esta noite, que ele passe para a outra banda e entre pelos bosques. Se não fizer assim, será morto com todos os seus soldados. Jonatas e Aimaas tinham ficado em En-Rogel, pois não podiam ser vistos entrando na cidade e saindo dela. Uma serva ficou de levar até eles as mensagens que tinham de dar ao rei Davi, enviados pelos sacerdotes. Mas um jovem viu Jonatas e Aimaas saírem de En-Rogel e se encaminharem para o lugar onde estava Davi, e avisou Absalão. Jonatas e Aimaas, percebendo que tinham sido descobertos, fugiram para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço, no fundo do seu quintal. A esposa desse homem colocou um pano sobre a boca do poço. Sobre o pano, ela colocou grãos de cereais para secar ao sol. Dessa maneira, ninguém suspeitava que alguém estivesse escondido ali dentro. Os homens de Absalão chegaram a Baurim, procurando por Jonatas e Aimaas. Ao perguntarem justamente na casa onde estava o poço coberto com pano se haviam visto esses dois homens, a mulher respondeu que eles haviam atravessado as águas e seguido adiante. Os homens de Absalão procuraram Jonatas e seu companheiro até cansarem e voltaram para Jerusalém. Então os dois homens que estavam escondidos saíram na mesma hora do poço e correram até onde estava o rei Davi. Depressa, disseram eles ao rei, atravesse o Jordão ainda esta noite. E contaram ao rei as palavras de Aitofel, os planos dele para prender e matar o rei. Diante disso, Davi e seus homens se apressaram em atravessar o Jordão. Ao amanhecer, todos já estavam do outro lado do rio. Quando Aitofel soube que Absalão não quis atender ao seu conselho, montou no seu jumento, foi para sua casa, colocou os seus negócios em ordem e se enforcou. Dessa maneira morreu Aitofel e foi sepultado ao lado do túmulo de seu pai. Davi chegou logo a Manaim. Enquanto isso, Absalão reuniu os soldados de Israel e, indo à frente deles, passaram o rio Jordão. Absalão havia colocado Amassa como comandante do exército, em lugar de Joabe. Amassa era primo em segundo grau de Joabe. Seu pai era Itrá, um ismaelita. Sua mãe era Abigail, filha de Naás, que era irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os soldados de Israel acamparam nas terras de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido com festas por Sobe, filho de Naás, de Rabá, em Amon, e por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Eles trouxeram a Davi e seus homens tudo o que achavam que eles necessitavam para o repouso e sustento: camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijo de leite de vaca. Trouxemos estas coisas, disseram eles a Davi, porque achamos que todos vocês estão cansados, famintos e sedentos depois da caminhada pelo deserto. Capítulo 17 fala então dessa maneira com que Davi é avisado, né? Pelos sacerdotes, pelos líderes ali de Israel, Jonatas e Aimaas, e eles então são perseguidos porque foram percebidos por alguém do comando de Absalão, né? E alguém os esconde na sua casa, como o texto diz, e eles saem ilesos dessa perseguição de serem mortos e conseguem chegar até Davi, dizem para Davi continuar fugindo, atravessar o Jordão, não ficar do lado de cá do Rio Jordão, porque Absalão poderia vir realmente com seu exército e matar a todos ali. Davi continua a viagem, então chega do outro lado, nas terras que já dão para Amon e Gileade, né, como o texto no finalzinho diz. E ali eles encontram um pouco de repouso entre o rei, o filho de Naás, né, das terras de Amon, dos amonitas, o próprio Barzilai, que ele vai ser falado nesse momento da história, e ele vai ser alguém que vai ajudar Davi nesse momento a fugir de Absalão e a se esconder.
E nós vamos ver o contexto do que Absalão vai continuar fazendo, porque Aitofel agora se mata, né? Por um motivo aparentemente tosco, sem sentido, né? Por não ter sido ouvido pelo rei. Ele se sente traído e então vai para casa, põe a sua vida em ordem e se mata, a palavra fala, né? Se suicida. Então nós temos um a menos na história aqui para Absalão. E Absalão vai seguir o conselho de Husai, que com muita sabedoria pede para que ele reúna todo o povo e vá guerrear contra o seu pai Davi. E esse com certeza vai ser o lugar de morte de Absalão, infelizmente. Capítulo 18, que é o nosso último texto de hoje. Davi escolheu comandantes de 1000 e de 100 de suas tropas, distribuindo os homens da seguinte maneira: um terço delas ficou com Joabe, outro terço com Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outro terço com Itai de Gate. O rei Davi então disse ao exército: eu mesmo marcharei com vocês. O Senhor não pode fazer isso, disseram os homens, porque o que eles querem é justamente a sua pessoa. Se formos obrigados a fugir, para eles não fará diferença mesmo se matarem metade de nós. Para eles o Senhor vale mais do que 10.000 dos seus soldados. Por isso é melhor ficar na cidade e, se necessário, de lá nos mandar auxílio. Bem, farei o que acharem melhor, disse o rei. Assim o rei ficou junto à porta da cidade, enquanto por eles passavam seus soldados em unidades de 100 e de 1000. E o rei recomendou a Joabe, a Abissai e a Itai: por amor a mim, sejam bondosos com o jovem Absalão. Todo o exército ouviu a recomendação do rei aos seus comandantes. O exército saiu para enfrentar Israel e a batalha ocorreu na floresta de Efraim. E os soldados de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Naquele dia as tropas de Israel perderam 20.000 homens. E a batalha foi se tornando mais violenta por toda aquela região e entrou na floresta. Até que os inimigos começaram a fugir, sendo maior o número dos que morreram na floresta do que os que foram mortos na batalha. Durante a batalha, Absalão encontrou alguns dos homens de Davi e tratou de fugir. Na sua fuga, a mula que ele montava passou correndo por debaixo dos galhos de um grande carvalho, e Absalão ficou enroscado pelos cabelos nos galhos da grande árvore, enquanto a mula continuou a sua corrida. Lá ficou Absalão, pendurado na árvore entre o céu e a terra. Um homem de Davi que presenciou a cena foi contar a Joabe: Você viu? Você o viu? E por que não aproveitou para matar Absalão? Perguntou Joabe. Você seria recompensado com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro e ainda o faria subir de posto no exército. Mas o homem respondeu: nem que me dessem 1000 moedas de prata, eu não levantaria minha mão contra o filho do rei. Por acaso não ouvimos todos a ordem que o rei deu ao Senhor, a Abissai e a Itai, para que seu filho Absalão fosse tratado com bondade? Se eu tivesse que matar Absalão à traição, o rei por certo descobriria. Você mesmo seria o primeiro a acusar-me diante do rei. Nada disso faz sentido agora, disse Joabe, e tomando 3 dardos, atravessou com eles o coração de Absalão, enquanto ele ainda continuava vivo, pendurado nos galhos do carvalho. Imediatamente 10 dos escudeiros de Joabe rodearam Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta, ordenando a seus homens que parassem a perseguição ao exército de Israel. Eles pegaram o corpo de Absalão e o atiraram numa cova na floresta, e sobre ela colocaram um monte de pedras. O exército de Israel fugiu, indo cada soldado para sua própria casa. Quando Absalão ainda vivia, ele construiu para si um monumento no Vale do Rei e disse: não tenho filho para perpetuar o meu nome, por isso este monumento levará o meu nome. E ele lhe deu o nome de Monumento de Absalão, como é conhecido até hoje. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: deixe-me ir correndo contar a Davi a notícia de que o Senhor fez justiça e salvou o rei das mãos de seus inimigos. Não, respondeu Joabe, a morte de Absalão não será para o rei uma boa notícia. Não é ele o seu filho? Não quero que seja você a levar essa notícia. Não faltará oportunidade para você levar alguma boa nova. Espere outra ocasião. Então Joabe chamou um homem da Etiópia e disse: vá e conte ao rei o que aconteceu aqui. O homem inclinou-se diante de Joabe e se pôs a correr.
Mas Ahimaás, filho de Zadok, implorou a Joabe: por favor, deixe-me ir também. Por que você também deveria correr, meu filho? Perguntou Joabe. Você não receberá nenhuma recompensa pelas notícias. Eu sei, mas mesmo assim deixe-me ir, por favor, insistiu ele. E finalmente, diante de tanta insistência, Joabe disse: pois bem, vá. Ahimaás saiu correndo e, escolhendo um caminho pela planície, chegou à cidade, à frente do homem da Etiópia. Davi estava sentado à porta da cidade. Quando o guarda subiu as escadas para o seu posto no alto do muro, viu um homem sozinho que vinha correndo às pressas para os portões da cidade. O guarda então gritou, avisando o rei, e Davi respondeu: se o homem vem só, é porque traz boas notícias. Enquanto o homem se aproximava da cidade, o guarda avistou outro homem mais atrás, que também vinha correndo na mesma direção. O guarda gritou: olhe, lá atrás vem outro homem correndo sozinho. E o rei respondeu: se esse também está sozinho, por certo também vem trazendo boas notícias. Pelo jeito de correr, o primeiro homem parece ser Ahimaás, filho de Zadok, disse o guarda. Ahimaás é um bom homem, respondeu o rei. Certamente ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou, e curvando-se diante do rei até o chão disse: bendito seja o Senhor, o Deus que destruiu os rebeldes que se levantaram contra o rei, meu senhor. E o jovem Absalão? Perguntou o rei. Como está ele? Tudo bem? Ahimaás respondeu: quando Joabe me mandou para cá, havia um alvoroço por lá, mas não fiquei sabendo o que realmente estava acontecendo. Espere aqui ao lado, disse o rei, e Ahimaás ficou esperando. Então o homem da Etiópia se aproximou e disse: tenho boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor o livrou das mãos dos que revoltaram contra o rei. Hoje ele o livrou das mãos dos seus inimigos. E quanto a Absalão, meu filho, que notícias me traz? Ele está bem? Perguntou o rei. E o homem respondeu: quem dera que todos os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para fazer-lhe mal, estivessem como está o seu filho Absalão. O rei entendeu as palavras do mensageiro, saiu das portas da cidade, foi para o seu quarto e desabou a chorar e clamava: meu filho Absalão, meu filho Absalão, se fosse possível eu daria minha vida pela sua. Ah, Absalão, meu filho, meu querido filho. Então, esse texto do capítulo 18 conta, então, a morte, né, de um dos filhos de Davi, que nesse momento tentou justamente usurpar o trono do pai, né, de Davi. E ele foi morto, então, de forma bem triste, ali pelo comandante do próprio Davi, Joabe, né, com vários dardos, né, das flechas de Joabe. E Davi então lamenta. Nós vamos ver o lamento de Davi a partir dos próximos textos aí no sábado. A gente vai ver um pouquinho sobre esse lamento de Davi a respeito da morte de Absalão e de como então a família de Davi vai se desestruturar um pouco diante de toda essa situação e de como a tomada novamente do trono vai acontecer e das outras desgraças que vão vir a partir desse momento na vida de Davi por conta do seu pecado e das consequências que isso trouxe para a vida de Davi. Amém? Então, amanhã a gente vai para o livro de Salmos novamente, para os vários salmos que Davi fez nesse momento da história. No sábado a gente volta aqui para o capítulo 19, 20 e 21 de 2 Samuel, e domingo a gente faz mais alguns salmos de Davi a respeito dessas circunstâncias que estão acontecendo na vida dele. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, ótima quinta-feira. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.